O trabalho de confecção do nosso projeto de livros de pano, que evocam elementos da tradição oral de matriz africana, ele é um trabalho que ele começa muito antes da confecção propriamente dita do livro, do processo de encadernamento desse livro, né? Ele é um trabalho que busca fazer o levantamento de fontes, né, que envolve a tradição oral de matriz africana. Um trabalho que é basicamente preocupado com o combate ao racismo, né? E levar e tentar esclarecer as pessoas, principalmente a comunidade de fora dos terreiros, né, que nós precisamos ser respeitados, que a nossa tradição precisa ser respeitada e que os elementos da nossa religião não podem ser confundidos com outras releituras de outras religiões, que não são religiões de matriz africana, que são religiões eurocentradas, né? Considerando os aspectos da pesquisa, uma outra preocupação do projeto foi em fazer um levantamento dos recursos semióticos que nós utilizaríamos para a confecção do livro, né? Então ele reúne elementos do imaginário, mas que podem também ser representados de forma concreta, tá? Que representam a tradição de matriz africana, como por exemplo aqui o Ifá, tá? Que é um oráculo que está presente na contação do Itã e foi confeccionado e texturizado pensando em incluir possibilidades de leitura táteis para fazer essa contação. Outro elemento é o padê, que é um alimento oferecido a Exu e que também nós tivemos a preocupação, né, de tentar aproximar a forma e conferir, agregar textura para pessoas que não são visuais possam estar reconhecendo esse elemento. Outro elemento importante são as cabaças. As cabaças elas vão estar presentes em toda a contação da história, porque, enfim, né? O nome da história é Exu, Senhor da Terceira Cabaça. E ela vai estar presente em toda a contação, praticamente. Outros elementos, eles envolvem uma preocupação com a semântica, com aspectos da semântica, como o uso das metáforas, né? De aproximação, de sentimentos, de amor, né? O coração partido. Tá? A fertilidade representada no ogó de Exu, o ogó é um elemento que ele carrega e faz parte também desse aspecto semântico, tem toda uma simbologia agregada. O próprio Exu, que vem na capa e que reúne também atributos táteis. Uma das nossas maiores preocupações foi pensar em como a gente descreveria a questão dos aspectos da semântica do corpo e do espírito, tá? Por meio dos materiais. E aqui foi o que nós conseguimos aproximar mais dessa preocupação. Esses são os elementos, né? Feitos por meio de dobraduras. Também temos uma outra dobradura, porque o livro ele reúne vários
vários recursos, né, para facilitar a apreensão, né, a acuidade, tá? Isso aqui é um Exu todo montado em dobradura, tá? Adaptado, né, com tranças, com a sua vestimenta, de modo a facilitar, né, e possibilitar o contato, além do contato visual, da experimentação visual, de uma experimentação tátil. Na confecção do livro, usamos o tecido algodão cru, tá? Mais conhecido popularmente como lona vaqueiro, tá? E também usamos para fazer o acabamento, usamos o tricoline, ou pode ser outro tecido, tá? Até mesmo chitão, tecido bem mesmo, só para, no caso, dar um acabamento aqui, tá? E esse vermelho que usamos também é uma forma que é a forma temática de mostrar, né? Falando sobre Exu. Foi cortado aqui nas dimensões de 40 por 32 e usamos o viés dele, né? Fizemos aqui o viés, porque é uma forma de o livro ter mais durabilidade, né? Como, olha, ele é um tecido que ele facilmente desfia. Então, para que tenha uma melhor durabilidade do uso, do manejo do livro, tá? A gente bota o viés aqui. Eu faço esse viés aqui. Além da durabilidade, é uma forma de acabamento do livro também. Então, como foi observado, a capa ela foi feita, tá? Confeccionada aqui, né? Dando acabamento, tá? Agora eu vou mostrar a forma que nós fazemos o encadernamento do livro, tá?
temos um espaço aqui de mais ou menos 1 centímetro, tá? Vamos observar daqui, tá? De distância uma da outra, tá? E aí finalizamos o livro, tá? Tradição oral iorubá adaptado por Fernanda Pires. Exu, o senhor da terceira cabaça. Casa de Axé, terreiro de Umbanda, São Miguel Arcanjo e Cabocla Jarina. Babalorixá, Adriano Cariofá. Projeto Exu no Axé não é o diabo da outra fé. Conto Exu, o senhor da terceira cabaça. Adaptado da tradição oral iorubá, por Fernanda Oliveira Lopes Pires. Ilustração Fernanda Oliveira Lopes Pires, Wellington Pires de Oliveira. Patrocínio FADESP, Audibranco e Secult, Governo do Estado do Pará, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Certa vez, Ifá chamou Exu, lhe mostrando 2 cabaças. Pediu que escolhesse apenas uma para levar consigo até o mercado de Ifé. Na primeira cabaça estava o bem, os sons e as palavras, os segredos do corpo, os remédios, o carinho, tudo que era doce. Na segunda cabaça estava o mal, os silêncios e as palavras que nunca serão ditas, os segredos do espírito, os venenos, os afastamentos, tudo que era amargo. Exu olhou as cabaças atentamente. Antes de escolher, pediu que trouxessem outra cabaça. Ele abriu todas e misturou intensamente o conteúdo das 2 na terceira. Desde então, o chamam de o senhor da terceira cabaça. Dessa maneira, tudo que pode ser bem, também pode ser mal. Os sons e as palavras também pode ser silêncio. O remédio que cura poderá matar. O carinho pode se transformar em afastamento. O corpo pode ser alma. O invisível se tornar presença. E o que era doce, tornar-se amargo. Algumas vezes, Exu e suas andanças sopra entre nós o conteúdo de sua cabaça. Outras vezes, ele espalha pelas encruzilhadas, também contam que ele já deixou um pouco do conteúdo de sua cabaça em outras espalhadas por aí. Por isso, é bom ter cuidado em manusear cabaças por aí. Tradição passada de boca a ouvido, de ouvido a boca. Quem gostou que conte outra. A fé é uma coisa, a religião outra. O diabo da outra fé não é o Exu do meu axé. Pires Fernanda, 2021.
Audiodescrição. Áudio de escritura Sandra Soraya Rodrigues. Tradução oral Yorubá. Adaptado por Fernanda Pires. A capa do livro é adornada por tecido vermelho com pequenos detalhes em preto. Do lado esquerdo, temos a imagem de um perfil masculino, de um homem negro com tranças no cabelo e na barba. Detalhes em conchas brancas sobre o cabelo. No centro, do lado direito, temos a palavra Exu, feita com pequenas conchas brancas. A segunda imagem do livro, temos um retângulo de fundo branco com as bordas em vermelho. No centro, acima, temos informações sobre o livro com letras de caixa alta em vermelho. Casa de Axé, Terreiro de Umbanda, São Miguel Arcanjo e Cabocla Jarina. Abaixo, temos informações sobre o livro e sobre os autores, todas em caixa alta, com letras pretas. Do lado esquerdo, temos a imagem de uma folha bordada em vermelho sobre o tecido branco. Na terceira imagem, a tela de forma retangular, com fundo claro e as bordas em tecido vermelho, apresenta o desenho de 5 búzios brancos do lado esquerdo, 3 búzios brancos do lado direito e acima, no centro, o bordado de um ifá, um oráculo normalmente entalhado na madeira, aqui feito em tecido e costurado ao tecido do fundo. Abaixo, o desenho de uma pena vermelha e o escrito feito em letras pretas. Ao final do texto, uma pena feita de tecido na cor vermelha e ao lado 2 búzios. A quarta imagem, temos a figura bordada em tecido vermelho no formato de uma folha. Ao centro e abaixo, uma descrição em letras vermelhas contando o início da história. Abaixo da escrita, outra imagem no formato de folha com tecido vermelho. Ao lado esquerdo, uma imagem de 2 corações costurados em tecido vermelho. Lado a lado e abaixo deles, um desenho bordado em tecido de um melador, com mel pingando de sua ponta. Ao lado, a imagem de uma cumbuca com pó mágico, representado por paetês dourados. No meio da tela, a imagem de um formato de corpo humano, costurado em tecido preto, e um conta-gotas desenhado. Do lado direito, acima do desenho de um tambor, ornado com tecido vermelho. Na quinta imagem, do lado direito, acima, o desenho de um coração partido ao meio, feito em tecido vermelho. Ao lado dele, uma cabaça confeccionada em tecido vermelho, com paetês sendo derramado, caindo em direção à parte inferior da tela. No lado esquerdo, o desenho de um corpo humano confeccionado em papel celofane nacranado. E em seguida, o desenho de um tambor com um pano branco cobrindo-o, e o vidro de uma caveira com detalhes bordados em preto e verde. Nas laterais inferiores da tela, sementes de café foram coladas ao tecido do fundo. Na sexta imagem, o texto descrito em letras vermelhas está no centro da tela e na parte superior, com uma pena feita de tecido vermelho costurada, assim como abaixo do texto outra folha encerra a escrita. Abaixo do registro, a imagem de 3 cabaças em tecido vermelho, e cada uma
com substâncias saindo de seu interior. Paetês em cores diferentes fazem a representação. A cabaça do lado esquerdo são paetês dourados. A cabaça do lado direito são paetês prateados. E a cabaça abaixo e ao centro tem paetês vermelhos. Na sétima imagem, no centro da tela, o texto em letras pretas descreve a história e, ao redor do texto, imagens da cabaça do lado esquerdo com paetês coloridos derramando dele e ao lado a imagem de uma forma humana em papel celofane e o vidro de remédio com o desenho da caveira. Abaixo do texto, o desenho do coração partido, um coração inteiro feito de tecido vermelho, a folha em tecido vermelho e o tambor coberto com um pano branco ao lado do ojá vermelho. A oitava imagem tem o formato retangular com fundo branco e as bordas em tecido vermelho. Ao centro, na parte superior, a folha vermelha grudada em tecido, demarcando o início da leitura. Abaixo da folha vermelha, a descrição da história em letras vermelhas. Logo abaixo da escrita, o desenho de caminhos que se cruzam, formando uma encruzilhada. Neste caminho, a imagem de uma cabaça deixada por Exu. Ao lado direito do retângulo, os dizeres: tradição passada de boca a ouvido, de ouvido a boca, quem gostou que conte outra. E logo abaixo, a folha vermelha, findando a descrição da imagem. Na nona imagem, a pintura de uma mandala com detalhes coloridos e ao lado, pintada no tecido, o desenho de um pote marrom. Na décima imagem, temos confeccionado com dobraduras de papel a imagem de Exu e ao seu lado o desenho de cabaças, penes e ao lado esquerdo um cajado e o pergaminho confeccionado de tecido, todos ao centro da tela retangular. Exu no Jeje, Exu no Yorubá. É caminho, é possibilidade, é movimento, é comunicação. O diabo da outra religiosidade é medo, é pecado, é o fogo da condenação. Exu é o senhor da terceira cabaça. Entre o que é bom e mal, a terceira foi aquela que tudo misturou. A outra fé chamou de livre-arbítrio e se escolheu ao mal, ao diabo culpou. Exu está no candomblé, o diabo na outra fé. Se entre o céu e a terra há mais coisas do que sonha a nossa vã filosofia, entre o Orum e o Aiê há lições de respeito que entrelaçam outra cosmogonia. Na outra fé, o medo do diabo. No axé, a fé aprendida na tradição oral. O diabo é o racismo e o preconceito daqueles que inventaram que tudo é uma luta do bem contra o mal. Se a escravidão foi consequência, resistir é condição. Nos trouxeram de além-mar, não arregamos a missão. Por nossa história pré-atlântica, saudamos com laroê e mojubá, padê e cachaça para celebrar. No Orum, no Aiê, Exu é a ancestralidade que está presente em todo lugar. A fé é uma coisa, a religião outra. O diabo da outra fé não é o Exu do meu axé. Sou Adriano de Oliveira, tenho 32 anos, sou iniciado no Candomblé da Nação Queto, tenho como Orucó Obim Cariofá,
Sou babalorixá da nação. Também sou zelador de santo da casa de Oxé, São Miguel Arcanjo e Cabocla Jarina, no qual desenvolvo esse trabalho na religião como missão há 12 anos. Sou proponente do projeto Exu no Axé não é o diabo de outra fé, no qual buscamos justamente desmistificar essa ideologia das outras pessoas com relação à nossa religião. Meu nome é Fernanda Pires, sou professora, pesquisadora, graduanda do curso de História e também sou filha de santo da casa de Axé, terreiro de Umbanda São Miguel Arcanjo e Cabocla Jarina. Atuo como diretora, ilustradora do projeto Exu no Axé não é o diabo da outra fé. Também sou uma das idealizadoras do projeto, que eu considero importantíssimo como uma ação, como uma ação afirmativa de garantia de direitos, como uma ação que venha desmistificar, como já foi falado, esses preconceitos que envolvem as divindades de matriz africana, que ainda que carrega uma carga ainda muito grande de um eurocentrismo, de um aspecto pejorativo que acaba sendo imputado para as religiões de matriz africana. Eu me chamo Wellington Pires de Oliveira, sou graduando em licenciatura em História pela UNAMA, sou filho da casa do terreiro São Miguel Arcanjo Cabocla Jarina. No projeto eu participo com a confecção do livro de pano, parte de costura. Um dos meus objetivos é tentar também desmistificar o racismo, o preconceito que existe hoje ao nosso redor. O projeto ele é uma tentativa de construir livros que possam trabalhar os aspectos simbólicos das divindades, a fim de tirar esse preconceito, essa carga de preconceito que tem contra as coisas que são produzidas no terreiro. As pessoas não conhecem, então é tentar educar de dentro do terreiro para a comunidade, tentar educar de dentro do terreiro, de repente, para as escolas, para que as pessoas elas possam compreender um pouco daquilo que a gente faz. Porque as pessoas, talvez por não conhecerem, elas criam inúmeros mitos. E a gente, na realidade, está tentando travar uma certa luta contra essas estereotipias pejorativas que são criadas em torno da nossa religião. Mostrar para a comunidade, mostrar para as pessoas que não conhecem a religião, de que esse Deus do qual eles imaginam, eu digo que é um Deus imaginário que eles têm, com relação ao que a gente cultua. O mal, o diabo, o demônio, Então, quanto na verdade, essas palavras do nosso vocabulário nem existem, justamente por conta de que a gente não tem essa busca, A gente cultua o amor, a gente cultua a natureza, a gente cultua o caminho, a gente cultua o sol, a gente cultua a chuva, a água, o ar, que são justamente representados pelas divindades, são representados pelos orixás, como por exemplo o Exu, que é a divindade da comunicação, dos caminhos, no qual a gente trabalha, buscando quando alguém precisa de um emprego, quando alguém precisa de um caminho a seguir para a sua vida, tanto espiritual quanto na sua vida pessoal, até mesmo na sua vida amorosa. Então, desmistificar de que é o diabo, de que é o mal, E mostrar à comunidade, à sociedade, a todos de que é o bem, é o amor, é o caminho.
Ele é um livro de pano. É um livro de pano que traz imagens, né, que traduzem um pouco dos elementos que nós levantamos nos itãs, nas histórias, né? Se o panteão de lendas, né, que compõe a Ileia Amazônica, ela traz rituais de pagelança, traz histórias de caboclos, traz histórias de seres míticos. Nosso objetivo é fazer com que esse livro, que é um livro de pano, que é um livro em que essas simbologias são tratadas de forma tátil, né, com texturas, com uma preocupação de se trabalhar diversos sentidos para desenvolver essa sensibilidade tátil acima de tudo, né, mas também uma sensibilidade para uma recepção mais empática, que se coloque no lugar do outro, né, que a gente possa ser visto, não como aquelas pessoas que cultuam o diabo, não como aquelas pessoas que praticam rituais que fazem o mal, como muitas vezes é falado, né? A gente quer tentar promover ações que possam minimizar, né, os impactos desse racismo, do preconceito, da discriminação, né, que está muito presente na nossa sociedade, que a gente de fato quer mitigar até que um dia isso possa ser extinto da nossa sociedade, que o preconceito ele possa ser extinto, que as pessoas tenham liberdade de exercer sua fé. A ideia do livro, do projeto de se fazer livro de pano, ela começou nas minhas práticas educativas, né? Ela começou com um aluno que eu tinha que era cego, ele é cego, e ele queria contar histórias. Então eu fiquei muito intrigada de como eu faria, eu não entendia nada de braille, né? Como eu faria para que ele pudesse contar a história. Ele não queria só ouvir a história. Um dia ele chegou comigo e disse: professora, eu não quero ouvir história, eu também quero contar como os meus colegas contam. Então eu pensei em criar, né, um livro que tivesse possibilidades táteis para que ele, através de pistas táteis, pudesse fazer a contação de história, tal qual os colegas também faziam. Então, eu criei um livro totalmente ilustrado, com essas pistas táteis, né? E eu fui trabalhando essas pistas com ele e a contação de histórias, e um dia nós marcamos uma socialização e ele fez a sua contação, da forma como ele queria. Para essa iniciativa do terreiro, né, nós já andamos conversando com meu pai de santo sobre essa possibilidade de nós estarmos fazendo projetos que possam estar trabalhando e afirmando ações perante a comunidade, né, desse combate ao racismo, né? Mas sobretudo uma relação que cria um elo de proximidade, um elo de respeito com essa comunidade, diante dessas problemáticas que a gente vê na nossa sociedade, de depredação, de intolerância religiosa, que todo dia a gente ouve um pouquinho, né, de histórias que acabam nos deixando tristes e também assustados, né? Então, junto com meu pai de santo, junto com o Wellington, né, que desenvolve um trabalho também de ilustração, também é um ilustrador do livro, nós pensamos em agregar um pouquinho do que cada um sabe, né? Eu na área do ensino, meu pai na área da tradição oral, que ele conhece muito, sabe muito das histórias, ele é um guardião desses conhecimentos, com a habilidade do Wellington de costurar, com essa capacidade imaginativa que o Wellington tem, né, de produzir materiais, de juntar um pouquinho do conhecimento de cada um para que nós pudéssemos produzir materiais, né, que pudessem ser lidos, que pudessem ser tocados, que pudessem ser bem recebidos, tivesse uma recepção para as nossas práticas simbólicas, para os nossos rituais, para o conhecimento público, né, um pouco daquilo que nós cultuamos e do que é permitido que a gente exponha, né, para o público. Então, algumas coisas a gente sabe, acho que a gente pode inferir que só são coisas próprias da nossa religião, como cada uma das religiões tem suas particularidades.
Nós usamos realmente os resíduos, né, dos tecidos, né, as sobras de tecido, né, os retalhos, né, como vamos falar. A gente usa muito material no terreiro, né? Isso. Muitos tecidos de confecção de roupas. E a gente também reaproveita isso para o livro. É a festa de uma entidade, do encantado, né? Aquela roupa a gente consegue aproveitar o resíduo para confeccionar um livro. Principalmente nos aspectos da ilustração tática, a gente usa muito esses resíduos, aviamento, resto de aviamento, de canutilho, então assim um monte de materiais, porque se você for observar o livro, né, para quem tiver a oportunidade de observar, né, o livro ele traz várias linguagens, a gente pode trabalhar pintura, dobradura, costura, colagem, então existe uma série de possibilidades, né, de tratamento dessas imagens para a aplicação no livro. Além do mais, também da questão religiosa, né, que nós tratamos, também o nosso livro ele tem trata muito da educação cultural também. É uma forma de, além dos livros dos orixás, né, também fazemos o livro que conta as lendas amazônicas. Além da finalidade do livro, além de ser os orixás, também tratamos, né, falamos também sobre as lendas amazônicas, que tem outras temáticas. O livro também ele tem uma particularidade. Essa versão do livro nós já fizemos outras, né? Mas esse em particular ele vai ter um cuidado porque ele vai passar por uma audiodescrição que vai possibilitar a pessoas não visuais, cegos ou pessoas com baixa visão também terem o suporte da audiodescrição, poderem ouvir a história, ouvir a descrição das paisagens, da ilustração, de todo esse imagético que vai ser trabalhado no livro. Exu é o orixá da comunicação, Exu é o mensageiro. Então a gente vem trazer essa mensagem de que Exu não é o diabo de outra fé. Então nós viemos trazer essa mensagem do livro, essa mensagem de que Exu é caminho, de que Exu é comunicação, de que Exu é respeito, que Exu é afirmação, que Exu é caminho, Exu também é vida.